Seja bem-vindo a mais um programa Semente do Bem, o nosso encontro semanal. E hoje o tema do nosso programa é: você está aproveitando a sua vida? Veja só que pergunta se nós estamos aproveitando a nossa vida. Para responder essa pergunta, nós precisamos primeiro entender o que é aproveitar a vida. Ou melhor dizer, primeiro entender o que a vida é. Na realidade, a vida é um presente de Deus. A vida é uma dádiva. A vida é um tempo que Deus nos deu para estarmos aqui, na Terra, nesse chão, nessa grande escola, onde o nosso professor maior é o próprio Pai Superior, o próprio Deus, que nos ensina através dessa longa caminhada, dessa longa jornada espiritual que nós chamamos de vida. Então, na realidade, a vida é um tempo que nos foi concedido, que nos foi dado, para estarmos aqui para aprender. Então, na realidade, aproveitar a vida é você usufruir, é você aproveitar desse tempo de maneira saudável, de maneira que possa construir alguma coisa para você na sua caminhada. E às vezes a pessoa pensa que aproveitar a vida é sair fazendo um monte de bobagens. E não é. Veja só, quando a gente vê como que a pessoa está gastando o tempo dela, a gente define essa pessoa dessa forma. Da mesma maneira, a gente define uma pessoa como que ela está gastando o dinheiro dela. Com esses fatores, com essas equações que nós estamos apresentando, mostra como é que a vida procede. Muito bem, na realidade nós temos a liberdade de escolha, nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu essa condição de fazer opção, de fazer escolha por aquilo que a gente quiser. E aí depois, como eu já falei algumas vezes no nosso programa, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E às vezes a pessoa, assim, pela própria ignorância nossa mesmo, que nós estamos ainda lá no beabá da escolinha da vida, a gente erra. Erra, mas o mais importante é saber aprender com o erro, para que ele não se repita mais e não ficar reincidindo no mesmo erro, porque aí a pessoa não cresce. E aí depois, lá na frente, a pessoa cria em si uma revolta, fica aborrecida por um plantio que fez, mas a própria pessoa escolheu a vida daquela forma. Então que nós possamos assim ter consciência de escolher o que é melhor para nós, para que nós possamos ir construindo uma vida realmente dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como se fosse assim um guia, uma luz nessa caminhada, e a gente seguindo essa palavra de Deus, a gente, além de errar menos, a gente se sente assim mais seguro na vida, se sente mais tranquilo. Então, como eu disse, a lei do plantio e da colheita é uma lei universal. E o tempo que nos foi dado para estarmos aqui nesse chão, cada um vai fazer da sua vida o que bem entender. Ninguém tem o direito de criticar, ninguém tem o direito de apontar o dedo. Mas nós podemos e devemos sim aprender com o erro do outro. Porque nessa vida a gente aprende de duas maneiras, ou pelo amor ou pela dor. Como é que a gente aprende pelo amor? A gente aprende pelo amor olhando, por exemplo, um erro de alguém e não querendo que aquele erro venha para nós. E aprender pela dor, infelizmente, eu sou um que já aprendi muita coisa nessa vida pela dor, é pelo erro. E aí chega o arrependimento, e aí chega a necessidade de transformar a sua vida para melhor, e aí chega a vontade de ser uma pessoa mais bem resolvida, ter mais tranquilidade, ter mais condição assim, de conduzir a sua família, conduzir o seu trabalho, ser uma pessoa assim, que sente prazer de acordar de manhã, de saber que um dia a mais foi lhe dado, ter essa sensação de que a vida é uma grande aventura, uma grande festa, uma aventura espiritual. Mas é bom que a gente coloque na nossa consciência que isso aqui, a Terra, não é um parque de diversões. Tem muita gente que acha que a vida é uma brincadeira, abusa, faz coisas indevidas, arrisca a vida, fazendo coisas sem necessidade. Olha, às vezes a pessoa já tomando cuidado, fazendo tudo dentro da lei, dentro dos conformes, é sujeito a acontecer alguma coisa com a pessoa. Você imagina aquela pessoa que fica abusando por aí, fazendo um monte de coisa sem necessidade,
para chamar atenção às vezes, para poder assim suprir um ego, suprir alguma vaidade. Nós não devemos fazer isso com a nossa vida. Nós devemos valorizar esse tempo que Deus nos deu, preservar a nossa saúde, preservar a nossa qualidade de vida e ir construindo cada vez mais um tempo melhor. Na realidade, a vida é, para mim, sinônimo de construção. Construção material, que nós precisamos para poder viver aqui nesse chão, uma construção familiar, que é a nossa família, e a construção espiritual, que é o conhecimento que a gente vem adquirindo nessa caminhada, que é a única coisa que nós vamos levar dessa vida, é o conhecimento que nós aprendemos aqui nesse chão. Mas nós vamos, na semana que vem, falar mais a respeito dessas coisas. Nós vamos falar mais a respeito, por exemplo, assim, quando você não está mais se sentindo confortável na vida que você está, quando você sente necessidade, assim, de querer mudar alguma coisa na sua vida, quando a vida que você está vivendo hoje, por exemplo, não está suficiente para você, sente um vazio, existe uma saída para isso, que é a busca do novo, é a renovação, que Deus sempre nos dá a oportunidade. Mas nós vamos nos encontrar na semana que vem, com certeza. Fique com Deus e até lá.